Entre os monstros que reinaram sobre a Terra, houve um que desafiou toda a lógica. Não se contentou em dominar a Terra nem em governar os céus. Conquistou também a água. Seu nome foi Spinosaurus aegyptiacus, o caçador mais grande e estranho que já existiu. Um predador anfíbio, metade besta terrestre, metade sombra fluvial. Há 95 milhões de anos, o norte da África não era o deserto que conhecemos hoje. Era uma extensão interminável de rios, pântanos e florestas tropicais, onde a umidade formava um véu constante de névoa. Nesse cenário de vida abundante, o Spinosaurus se movia como um fantasma. Media mais de 15 metros de comprimento, pesava cerca de 7 toneladas, e sua silhueta inconfundível, coroada por uma vela dorsal do tamanho de um homem, se destacava no horizonte como uma criatura de pesadelo. Seu corpo era um enigma para a ciência. Quando os primeiros fósseis foram descobertos pelo paleontólogo alemão Ernst Stromer em 1912, ninguém podia acreditar no que via. Ossos ocos, como os de uma ave, mas com vértebras enormes e alongadas adaptadas para sustentar uma estrutura nunca antes vista. Stromer entendeu que se tratava de um caçador diferente, não um que corria atrás da presa, mas que a espreitava das profundezas. Seu crânio, alongado e estreito, media mais de 1,5 metros e terminava em um focinho parecido com o de um crocodilo. Estava cheio de dentes cônicos, lisos e sem serrilha, perfeitos para capturar peixes gigantes sem quebrá-los. Sua mordida não triturava, segurava. Era o especialista definitivo em presas aquáticas, um predador que havia renunciado à força bruta em troca de precisão letal. Estudos modernos revelam que seu corpo estava densamente ossificado, o que lhe permitia afundar e manter o equilíbrio debaixo d'água. Sua cauda, longa e flexível, atuava como um poderoso propulsor que o impulsionava com elegância nos rios do Cretáceo. Ali, nos pântanos que se estendiam do Egito até o Marrocos, caçava peixes colossais como o Onchopristis, de focinho espinhoso, ou o Mawsonia, um peixe pulmonado do tamanho de um tubarão moderno. Mas o Spinosaurus não se limitava à água. Em terra, seu andar era desajeitado, quase pesado, e ainda assim continuava perigoso. Suas patas traseiras eram robustas, e suas garras curvas podiam rasgar o lado de um animal desprevenido. Era lento, sim, mas implacável. Caçava por emboscada, aproveitando a borda da água para atacar sem aviso. A imagem do Spinosaurus moderno, reconstruída após décadas de descobertas fragmentadas e erros, mostra um predador que rompe os esquemas da evolução. Nenhum outro dinossauro havia alcançado uma adaptação tão profunda ao meio aquático. Suas narinas, localizadas no topo do focinho, permitiam respirar enquanto mantinha a cabeça quase submersa. Sua visão lateral era perfeita para detectar movimentos sob a superfície. Tudo em sua anatomia gritava a mesma coisa: caçador anfíbio. E ainda assim, sua história é também uma tragédia. Os fósseis originais que Stromer havia enviado à Alemanha foram destruídos durante um bombardeio aliado na Segunda Guerra Mundial. Por décadas, o Spinosaurus foi um fantasma, uma lenda entre os paleontólogos. Somente no final do século XX, no deserto marroquino, foram encontrados novos restos que confirmaram sua existência e revelaram um corpo mais longo que o do próprio Tyrannosaurus rex. Sua famosa vela dorsal, sustentada por espinhas vertebrais de quase 2 metros, foi motivo de debate durante décadas. Alguns acreditam que servia para regular a temperatura corporal, outros que era uma estrutura de exibição sexual ou intimidação, e há quem pense que funcionava como uma nadadeira estabilizadora para nadar. Qualquer que fosse seu propósito, cumpria uma função inegável: fazer do Spinosaurus o animal mais reconhecível e temido de sua época. Imagine a cena. O amanhecer se levanta sobre um rio Cretáceo. A água reflete um céu dourado. Ao longe, uma fila de Ouranossauros atravessa a margem. Tudo parece quieto, mas sob a superfície algo se move. Bolhas, um brilho, e de repente a água explode. O Spinosaurus emerge, uma massa viva de músculo e osso, com sua vela brilhando como uma bandeira carmesim. Sua mandíbula captura a presa e a arrasta para o fundo, enquanto o rio se tinge de vermelho. Depois, silêncio. Apenas a superfície ondulante e a silhueta imensa que afunda lentamente. O Spinosaurus foi o rei dos pântanos mesozoicos, o primeiro carnívoro que rompeu a fronteira entre os elementos.
Um monstro anfíbio que demonstrou que o domínio do planeta não pertence ao mais rápido nem ao mais forte, mas ao que melhor se adapta. Tyrannosaurus Rex. No topo do poder carnívoro, quando o mundo já começava a escurecer sob as sombras do final do Cretáceo, surgiu um predador tão temível que seu nome ainda ressoa na memória da Terra. Tyrannosaurus Rex, o rei dos lagartos tiranos. Seu domínio não foi um acidente evolutivo, foi o culminar de milhões de anos de aperfeiçoamento da violência. Viveu há cerca de 66 milhões de anos, no que hoje é a América do Norte, quando o continente era uma extensão de selvas úmidas, pântanos e vales atravessados por rios imensos. Ali, sob um céu carregado de tempestades elétricas, o T-Rex caminhava entre árvores gigantes e criaturas que pareciam nascidas de uma imaginação delirante. Hadrossauros de cristas ressonantes, tricerátops com escudos ósseos do tamanho de muros e aves primitivas que voavam sobre seu reino. Nenhum escapava de seu olhar. Com mais de 12 metros de comprimento, um peso que ultrapassava 8 toneladas e uma cabeça que podia medir mais de 1,5 metros, o T-Rex era uma força viva. Cada passo fazia a terra vibrar. Seu corpo era um monumento à eficiência predatória. As patas traseiras, musculosas e firmes, podiam impulsioná-lo a velocidades que desafiavam a lógica para um animal tão massivo. Seus braços, pequenos mas fortes, serviam para agarrar ou estabilizar a presa no momento final. Sua cauda, longa e pesada, equilibrava todo o corpo, fazendo com que seu movimento fosse tão fluido quanto o de um felino gigantesco. Mas a verdadeira arma do T-Rex não era seu tamanho, era sua mordida. Com uma força estimada em mais de 6 toneladas por centímetro quadrado, podia triturar ossos, quebrar vértebras e pulverizar crânios. Nenhum animal terrestre, antes ou depois, teve uma mordida tão poderosa. Seus dentes, grossos e de borda irregular, funcionavam como facas serrilhadas, projetadas para esmagar e rasgar ao mesmo tempo. Alguns fósseis mostram que podia arrancar ossos inteiros com uma única mordida, devorando até a medula. Sua visão, frontal e binocular, era extraordinária. Podia detectar movimento a centenas de metros, mesmo na penumbra. Seu olfato era tão apurado que reconhecia o cheiro de um cadáver a quilômetros de distância. O T-Rex era tanto caçador quanto carniceiro, um oportunista que não desperdiçava nenhuma fonte de alimento. Não havia vergonha na sobrevivência. Se um animal morria, o rei se apresentava ao banquete. Caso contrário, fazia-o morrer. Nos pântanos do Cretáceo, os ecos de seus rugidos ressoavam entre as árvores. Seu território era imenso e cada marca na lama, cada osso partido era um aviso silencioso. Em seu mundo, o medo era lei. Os fósseis de tricerátops encontrados com marcas de seus dentes no pescoço revelam como atacava. Direto às artérias com uma violência fria e cirúrgica. Não perseguia por instinto, caçava com cálculo. O T-Rex também foi um animal surpreendentemente resistente. Alguns fósseis mostram fraturas curadas, mordidas de outros tiranossauros, sinais de batalhas entre iguais. Esses confrontos deviam ser aterrorizantes. 2 titãs de carne e osso colidindo com a força de locomotivas, fazendo o chão e o ar tremer. As feridas, as fraturas e as marcas nos ossos contam histórias de indivíduos que sobreviveram a golpes que teriam matado qualquer outro ser vivo. Um dos esqueletos mais célebres, conhecido como Sioux, descoberto na Dakota do Sul, mostra a magnitude de sua estrutura. Quase completo, majestoso, com o crânio intacto. Em cada osso há cicatrizes de uma vida violenta. Costelas quebradas, vértebras fundidas, dentes perdidos, e ainda assim sobreviveu. Foi uma rainha ou um rei que conheceu a dor, a fome e a glória de um domínio absoluto. O T-Rex vivia em um mundo em transição, onde os ecos do cataclismo já começavam a se sentir. As erupções vulcânicas, as mudanças no nível do mar e a queda da biodiversidade prenunciavam o fim. Mas enquanto o planeta se preparava para seu colapso, ele continuava caçando, rugindo, reinando. Sua linhagem era o ponto mais alto do poder carnívoro, a expressão perfeita do equilíbrio entre força, velocidade e instinto. Sua pele, rugosa e grossa, devia ter uma textura intermediária entre escamas e penas. Alguns estudos sugerem que os exemplares jovens possuíam um leve plumagem, que se perdia ao atingir a maturidade.
Os adultos não precisavam de camuflagem, seu tamanho era seu aviso. Não havia necessidade de se esconder quando tudo ao redor sabe que você é a morte. Imagine uma cena na planície Cretácea. O céu está cinza, coberto de cinzas. Um tricerátopo avança lentamente, sua armadura brilhando com o sol da tarde. Tudo parece tranquilo, mas o ar muda. Os pássaros primitivos se afastam. À distância entre a névoa, uma figura se ergue. 2 olhos amarelos, um rugido baixo. Uma sombra que se move com a inevitabilidade de uma tempestade. Em segundos, o T. Rex está sobre sua presa. O impacto é um trovão. Dentes, sangue, silêncio. A natureza cumpre seu ciclo. O rei não reinou por séculos, mas seu passo deixou uma marca tão profunda que nenhuma espécie posterior a apagou. Em seu rugido final, no tremor de seu passo, estava o eco da extinção que em breve alcançaria todos os dinossauros. Giganotossauro caroline. Nas terras do sul, onde o vento nunca deixa de soprar e as montanhas parecem moldadas pelo próprio passar do tempo, um caçador gigante caminhou há quase 98 milhões de anos. Seus passos faziam a terra vibrar, seus rugidos cruzavam os vales e sua sombra se projetava como uma mancha de medo. Era o Giganotosaurus caroline, o lagarto gigante do sul, um dos predadores mais formidáveis que já existiram. Sua história começou com uma descoberta fortuita. Em 1993, um homem chamado Rubén Darío Caroline, aficionado por paleontologia, descobriu na província de Neuquén, Argentina, um conjunto de ossos que se destacavam da rocha avermelhada. O que parecia uma curiosidade se tornou uma revelação. Pertenciam a um caçador tão grande, ou até maior, que o próprio Tyrannosaurus Rex. Das areias do deserto patagônico emergia um novo rei. O Giganotosaurus media mais de 13 metros de comprimento e pesava cerca de 8 toneladas, mas seu design era muito diferente do de seu homólogo norte-americano. Onde o T-Rex era robusto e maciço, o Giganotosaurus era esbelto, rápido e elegante. Seu crânio, alongado e estreito, lembrava o dos tubarões, com uma série de dentes finos e serrilhados, projetados não para esmagar, mas para cortar. Era um predador de precisão, uma navalha viva. Seu ambiente era uma Patagônia que pouco se parecia com a atual. Em vez de estepes frias e secas, dominavam florestas úmidas, rios largos e planícies quentes. Ali habitavam os titãs do sul, os argentinossauros, os animais terrestres mais grandes que já existiram. Esses colossos de 30 metros de comprimento e 70 toneladas de peso caminhavam lentamente, levantando colunas de poeira a cada passo. Mas nessas mesmas terras, os Giganotossauros e seu grupo os espreitavam, esperando o momento exato para atacar. Sim, o grupo, porque o Giganotosaurus não caçava sozinho. Os fósseis encontrados sugerem um comportamento cooperativo, vários indivíduos movendo-se em conjunto, atacando de forma coordenada. Essa estratégia, inédita entre predadores de seu tamanho, transformava cada caça em uma emboscada organizada. Um ataque frontal, uma distração e então o golpe fatal pelo lado. Cada mordida era um corte profundo que enfraquecia o gigante até derrubá-lo. A terra tremia a cada impacto. Seu nome pertence à família dos Carcharodontosauridae, os lagartos de dentes de tubarão, uma linhagem de carnívoros que dominaram o hemisfério sul por milhões de anos. Todos compartilhavam uma característica, uma ferocidade sem limites e uma eficácia evolutiva quase perfeita. Neles, a natureza alcançou um equilíbrio entre força, velocidade e inteligência. O crânio do Giganotosaurus de quase 2 metros era uma obra-prima de engenharia natural. Leve e flexível, permitia que sua mandíbula se abrisse amplamente sem se quebrar, enquanto músculos potentes no pescoço amplificavam o movimento de corte. Quando atacava, não mordia uma única vez, balançava a cabeça como um machado, infligindo ferimentos massivos e deixando o inimigo sangrar. Em questão de minutos, os colossos do sul caíam diante dele. Sua estrutura corporal era uma combinação de poder e elegância. As patas traseiras, longas e musculosas, impulsionavam-no com agilidade surpreendente. Seus braços, embora mais curtos que os de um humano, eram muito mais úteis que os do T-Rex. Podiam segurar, rasgar e manter a presa em posição, e sua cauda, grossa e estendida, funcionava como contrapeso perfeito, proporcionando equilíbrio mesmo nas curvas rápidas durante a perseguição.
Mas além de sua força, o que o distinguia era sua inteligência predadora. Seu cérebro, embora pequeno, possuía lobos olfativos desenvolvidos e um sistema visual avançado. Podia rastrear suas presas por horas, movendo-se em silêncio, invisível entre troncos e a névoa matinal. Quando atacava, fazia-o com uma sincronia quase estratégica. Os restos fósseis encontrados em Neuquén também contam uma história de hierarquias. Nem todos os membros do grupo caçavam ao mesmo tempo. Alguns observavam, outros esperavam. A caça era uma dança de fome e paciência, e apenas o mais forte comia primeiro. Nesse ordem natural, se forjavam alianças, rivalidades e desafios que mantinham o equilíbrio entre os predadores gigantes. Uma tarde de calor patagônico, um rio serpenteando entre a vegetação e uma manada de argentinossauros atravessando lentamente em direção à água. O chão treme sob seu peso, mas algo mais se move na penumbra. Sombras alongadas, caudas deslizando entre samambaias, olhos refletindo luz dourada. Um rugido surdo ecoa. Então, o ataque. O Giganotosaurus irrompe da floresta como uma tempestade viva. Os titãs correm, mas é inútil. Um cai. O grupo cerca. Dentes como lâminas cortam carne, rasgam tendões, arrancam vida. O chão se torna vermelho. O ar pesado, e o rugido final do caçador se perde entre os ventos do sul. O Giganotosaurus foi o soberano indiscutível do hemisfério sul, um predador que caçava gigantes e desafiava os limites da biologia. Seu legado sobreviveu em fósseis, em pegadas e nos ecos de uma era em que a natureza não conhecia piedade. Carcharodontosaurus saharicus. No coração do antigo Saara, quando a areia ainda era selva e os rios atravessavam florestas carregadas de vapor, reinou um predador cujo nome evocava a lâmina de uma faca. Carcharodontosaurus saharicus, o lagarto com dentes de tubarão. Em vida foi uma das criaturas mais aterrorizantes do Cretáceo Médio. Em morte, seu nome se tornou sinônimo de elegância e ferocidade. Há cerca de 100 milhões de anos, o norte da África não era um deserto, mas um ecossistema tropical e úmido, repleto de lagos, pântanos e gigantes herbívoros. Lá, o Carcharodontosaurus se movia com a precisão de um assassino silencioso. Seu tamanho era colossal, 13 metros de comprimento, 6 toneladas de peso e uma cabeça de 1,6 metros, o que o tornava um dos maiores predadores terrestres que já existiram. No entanto, o que realmente o distinguia eram seus dentes. Eram afiados, curvos e serrilhados, como as lâminas de um tubarão branco. Cada mordida não apenas cortava carne, mas a rasgava, deixando feridas impossíveis de fechar. Com eles, o Carcharodontosaurus não precisava triturar ossos nem quebrar carapaças. Bastava ferir para matar. Seu estilo de caça baseava-se na precisão, na paciência e no sangramento lento. Seu ambiente era um reino de colossos. Vivia ao lado de gigantes como o Ouranosaurus, o Rebaquisaurus e o temível Spinosaurus aegyptiacus, seu rival mais direto. Onde o Spinosaurus dominava a água, o Carcharodontosaurus dominava a terra. Ambos compartilhavam território, e é provável que seus caminhos se cruzassem em mais de uma ocasião. Dois caçadores supremos enfrentados, duas estratégias distintas para um mesmo propósito: devorar. Seu crânio, longo e estreito, estava cheio de cavidades que aliviavam seu peso sem perder resistência. Era uma estrutura projetada para suportar o impacto de cada mordida sem se fraturar. Suas mandíbulas, impulsionadas por músculos de potência extraordinária, podiam abrir-se em um arco amplíssimo, permitindo arrancar pedaços de carne de uma única investida. Cada ataque era uma rajada de velocidade e força, seguida da calma expectante de quem sabe que o inimigo cairá em breve. Seu corpo era uma máquina de precisão. As patas traseiras, poderosas, sustentavam-no firmemente, enquanto seus braços, embora pequenos, eram mais funcionais do que os do T-Rex. 3 dedos armados com garras curvas, úteis para segurar ou rasgar. Sua cauda, longa e pesada, servia de contrapeso, dando-lhe um equilíbrio quase perfeito durante a caça. Em movimento, era ágil como um felino e implacável como um tubarão. Mas além de sua força física, o que fazia do Carcharodontosaurus um caçador excepcional era seu instinto. Seu cérebro, embora pequeno em proporção ao corpo, possuía lobos olfativos desenvolvidos.
Seu olfato permitia detectar sangue a grandes distâncias e sua visão frontal e aguçada o tornava um perseguidor infalível. Era um caçador solitário, paciente, e seu reino era o silêncio. O fóssil mais completo desta espécie foi encontrado no Marrocos, onde a rocha ainda conserva as marcas de um ecossistema que desapareceu há milhões de anos. Entre esses restos, os dentes do Carcharodontosaurus são os testemunhos mais inquietantes. Tão afiados, tão perfeitamente desenhados que até hoje parecem prontos para cortar. Sua borda serrilhada é uma lembrança petrificada do terror que inspirava. Acredita-se que sua técnica de caça combinava a emboscada com o ataque frontal. Aproximava-se entre a vegetação ou a lama, medindo a distância. Então, um salto curto, uma mordida rápida no lado do pescoço ou no ventre, e um recuo. Não precisava matar imediatamente. Bastava infligir dano suficiente para que o tempo fizesse o resto. Suas vítimas morriam desangradas, seguidas por um caçador que nunca se apressava. Na cadeia alimentar do Cretáceo africano, poucos podiam desafiá-lo. Apenas o Spinosaurus, maior e adaptado à água, podia competir por território ou alimento. Alguns fósseis mostram dentes de ambos os predadores nas mesmas camadas de sedimento, sinais de uma rivalidade sangrenta. Se algum dia se enfrentaram cara a cara, o encontro deve ter sido apocalíptico. O caçador anfíbio contra o carniceiro terrestre, presas contra lâminas, rugido contra rugido. Sua extinção, como a de tantos outros gigantes, foi o resultado de uma mudança que ele não pôde prever. O clima tornou-se mais seco, os rios recuaram, as presas desapareceram e o deserto começou a devorar a selva. O rei do Cretáceo africano ficou sem trono. Os últimos Carcharodontosaurus morreram sob um sol que já não os precisava e seus ossos ficaram enterrados no que um dia seria a areia. Imagine aquele mundo perdido. Um entardecer sobre uma planície de barro, o ar vibrando de calor. Ao longe, um grupo de herbívoros gigantes move-se lentamente em direção à água. De repente, o vento muda. Entre a névoa, algo se move. 2 olhos se abrem, um rugido profundo percorre o ar e o predador emerge. Sua pele, escura e brilhante, cintila sob a luz do sol. Sua boca se abre, e naquele instante todo o deserto parece prender a respiração. O Carcharodontosaurus foi a encarnação da precisão letal. Um caçador tão belo quanto terrível. Uma metáfora da perfeição natural levada ao limite. Uma faca viva que cortava o mundo em 2, os que caçavam e os que morriam. Allosaurus fragilis. Muito antes de que o T-Rex rugisse nas florestas do Cretáceo, o mundo já havia conhecido seu precursor. Um caçador que dominou a Terra durante milhões de anos, o primeiro verdadeiro senhor dos predadores. Seu nome era Allosaurus fragilis, o diferente lagarto frágil. O título era modesto para quem foi, na realidade, o imperador do Jurássico. Há 155 milhões de anos, a América do Norte era uma extensão de pântanos, savanas e florestas onde os gigantes caminhavam livres. Os céus eram cruzados por pterossauros, os rios fervilhavam de vida, e sobre a terra avançavam rebanhos de saurópodes como o Diplodocus e o Apatosaurus, acompanhados de herbívoros blindados como o Stegosaurus. Mas, entre as sombras dessas florestas úmidas, espreitava o Allosaurus, um caçador que não precisava se esconder para infundir medo. Com 9 metros de comprimento e um peso de mais de 1,5 toneladas, era um predador de tamanho médio em comparação com os monstros que viriam depois, mas sua anatomia marcou o modelo do carnívoro perfeito. Seu crânio, alongado e robusto, tinha aberturas que aliviavam seu peso e permitiam um movimento rápido e ágil da cabeça. Seus dentes, curvados para trás e com bordas serrilhadas, eram feitos para cortar carne a cada movimento, não para triturar. Cada mordida deixava uma ferida que sangrava sem cessar, enfraquecendo lentamente a presa. Mas a arma definitiva do Allosaurus não estava em sua boca, e sim em seu pescoço. Possuía uma articulação única entre as vértebras que lhe permitia mover a cabeça com um balanço de machado. Quando atacava, baixava seu crânio com toda a força do corpo, golpeando e rasgando com uma violência que poucas criaturas poderiam resistir. Seu estilo de caça era tão particular que os cientistas modernos o chamam de método do golpe de machado. Seus braços eram longos, musculosos e terminados em 3 garras curvas de mais de 20 centímetros, ideais para segurar ou rasgar. Esses membros o tornavam mais versátil do que os gigantes que o sucederiam,
capazes de realizar movimentos rápidos e coordenados. Seu corpo era delgado e forte, seu equilíbrio perfeito graças a uma cauda rígida que lhe dava estabilidade mesmo nos saltos. Era um caçador de precisão, um dançarino entre colossos. O Allosaurus foi, sem dúvida, o rei do Jurássico tardio. Nos campos abertos do que hoje é Utah, Colorado e Wyoming, os fósseis encontrados na formação Morrison mostram que era o predador dominante. Ali, seus restos aparecem junto aos de suas presas, muitas vezes com dentes de allosaurus incrustados nos ossos de saurópodes. Era a prova de um ciclo eterno: o caçador, a presa, o sangue e a pedra. No entanto, seu reinado não foi solitário. Os fósseis sugerem que o Allosaurus poderia ter caçado em grupo, um conceito revolucionário para sua época. Não se tratava de bandos organizados como os lobos, mas de associações temporárias, reuniões de indivíduos atraídos pela mesma presa. Em uma emboscada de vários allosaurus, a coordenação era mínima, mas suficiente para derrubar um animal de dezenas de toneladas. Um gigante caía, e a terra tremia sob o rugido dos vencedores. A violência não se limitava à caça. Alguns esqueletos mostram sinais de confrontos entre indivíduos, fraturas curadas, marcas de dentes nos ossos, até evidências de canibalismo. O Allosaurus não conhecia trégua, nem com os seus, nem com outros. A fome mandava, e em um mundo onde a vida dependia da morte, o caçador também podia ser devorado. Seu cérebro, embora pequeno, lhe dava uma coordenação excepcional e um senso de equilíbrio extraordinário. Sua visão frontal e seu ouvido aguçado o tornavam um perseguidor formidável. Tudo em seu corpo estava desenhado para uma única tarefa: manter o domínio sobre um mundo de gigantes. O ar ainda úmido, a névoa se levantando entre samambaias gigantes. Um grupo de estegosauros pasta próximo a um riacho. Não há som, exceto o zumbido de insetos e o sussurro da água. De repente, um estalo. Algo se move. Um olho âmbar brilha entre as folhas. Depois, outro e outro. 3 sombras emergem da floresta. Os allosaurus avançam lentamente, sincronizados como se o próprio tempo lhes pertencesse. Um se lança ao flanco, o outro ataca o pescoço. O golpe do terceiro é um chicote seco. O ar se enche de rugidos e poeira. Quando o sol consegue atravessar a névoa, já só restam os vencedores devorando a carne morna. Son nom, Fragili, signifie fragile, mais pas par faiblesse, mais par la légèreté de ses os, un design qui lui donnait vitesse et pouvoir de réaction. C'est cette fragilité qui en a fait l'un des carnivores les plus efficaces de son temps. Alors que les titans herbivores dépendaient de la taille et de l'armure, l'Allosaurus dépendait de la stratégie et de la mobilité. C'était l'intelligence du muscle, l'élégance de l'instinct. Sa lignée serait le modèle des grands carnivores du futur. La forme de son crâne, l'articulation de son cou, la posture bipède équilibrée, tout ce qui ferait des prédateurs du Crétacé des machines de chasse parfaites est né avec lui. Il fut le prototype, le brouillon définitif du chasseur idéal. Utahraptor ostromaizorum. Antes que a fama do Velociraptor dominasse o cinema e a imaginação, houve outro caçador que superava em tamanho, força e brutalidade todos os seus descendentes. Era o verdadeiro raptor gigante, o assassino que transformou a caça coordenada em uma forma de arte. Seu nome, Utahraptor ostromaizorum. Viveu há cerca de 125 milhões de anos, no que hoje é o estado de Utah, quando a América do Norte ainda estava coberta por florestas úmidas, dunas costeiras e lagos temporários. Era um tempo de transição, de criaturas pequenas que evoluíam para aves e de predadores colossais que desapareciam lentamente. No meio desse equilíbrio precário, o Utahraptor reinava como uma tempestade de penas e aço. Media mais de 6 metros de comprimento, pesava cerca de 500 quilos e se movia com a precisão de um felino. Seu corpo era leve, mas poderoso. Cada fibra muscular parecia esculpida para o movimento. Ao contrário dos gigantes do Jurássico, seu poder não estava na massa nem na mordida, mas na velocidade, inteligência e coordenação. Era o nascimento de uma nova era, a dos predadores táticos. Seu crânio estreito e afiado lembrava o de uma ave de rapina. Os olhos, grandes e frontais, lhe davam visão binocular perfeita. Seu cérebro, comparado a outros dinossauros carnívoros, era enorme. Tinha reflexos rápidos, percepção de profundidade e, acima de tudo, a capacidade de agir em grupo. Não era uma besta solitária.
caçava em matilhas. As evidências fósseis encontradas em Utah mostram a possibilidade de vários indivíduos agirem juntos, coordenando seus ataques. Essa cooperação os tornava uma força invencível. Se um único Utahraptor era letal, uma matilha era o equivalente biológico a uma emboscada perfeita. Não precisavam de tamanho descomunal nem dentes como lâminas. Tinham estratégia. Sua arma principal era sua garra curva retrátil, com mais de 20 centímetros de comprimento, localizada no segundo dedo de cada pé. Uma lâmina natural que mantinha dobrada enquanto corria para proteger seu fio e que desdobrava no instante do ataque. Quando saltava sobre a presa, essa garra se transformava em uma foice mortal. Com um único movimento, podia rasgar músculos, cortar artérias e abrir o abdômen de um animal de várias toneladas. Sua pele não era escamosa, estava coberta por penas primitivas, curtas e grossas, que serviam para conservar o calor e para a comunicação entre os membros da matilha. Cada sacudida das penas, cada postura corporal era um sinal: avançar, flanquear, atacar. Nesse linguagem corporal nasceu a primeira forma de coordenação de caça complexa que o planeta conheceu. Seu corpo era ágil, aerodinâmico. As patas traseiras, longas e musculosas, o impulsionavam com velocidade surpreendente. Podia alcançar uma presa antes que esta se virasse para se defender. Sua cauda rígida funcionava como um leme estabilizador, permitindo mudar de direção com uma precisão impossível para outros predadores. Enquanto corria, o ar se curvava ao seu redor. Em seu ambiente, o Utahraptor caçava herbívoros médios como o Iguanodon e o Tenontosaurus, mas não hesitava em enfrentar presas maiores se o grupo fosse numeroso. Os ataques eram rápidos, coordenados e ferozes. Um distraía, outro lançava-se pelo lado e um terceiro saltava sobre as costas. As garras afundavam, as vítimas caíam. Em questão de segundos, a caçada terminava. O Utahraptor foi o primeiro predador a unir força física, inteligência coletiva e planejamento. Não atacava por impulso, atacava com cálculo. Cada movimento era uma estratégia evolutiva. Onde o Allosaurus dependia do impacto e do tamanho, o Utahraptor dependia do pensamento instintivo. Sua mente era sua maior arma. Os paleontólogos que estudaram seus restos na formação Cedar Mountain descrevem esqueletos de vários indivíduos jovens e adultos juntos. Alguns acreditam que morreram presos em areias movediças enquanto perseguiam uma presa. Essa armadilha natural conservou sua última cena, uma matilha unida na caça, na morte e milhões de anos depois, na memória fóssil do planeta. Imagine a floresta cretácea ao amanhecer. O ar está úmido, as folhas pingam orvalho. Ao longe, um grupo de Iguanodon pastoreia perto da água. Nada quebra o silêncio, mas algo se move entre os troncos. Olhos amarelos, penas que vibram. 1, 2, 3, Utahraptores avançam. O ar se adensa, os animais pressentem o perigo. O primeiro raptor ataca pelo flanco, outro salta da frente. O terceiro crava sua garra no abdômen da presa, rasgando tudo em seu caminho. Os rugidos se misturam com os gritos. Em segundos, tudo termina. A selva volta a ficar quieta, mas o chão está coberto de pegadas e sangue. O Utahraptor foi uma obra-prima da evolução, a síntese entre o instinto reptiliano e a coordenação inteligente. Seu legado seria duradouro. De sua linhagem surgiriam caçadores menores, ainda mais rápidos, mais refinados, com uma mente tão aguçada quanto suas garras. Eles aperfeiçoariam o que ele começou: a caça estratégica. Deinonychus antirrhopus. Nos pântanos e florestas do Cretáceo inicial, quando a Terra começava a se transformar em um mundo de selvas e calor, surgiu um caçador que mudaria para sempre a forma como a vida perseguia a vida. Seu nome significava garra terrível que equilibra o corpo. Deinonychus antirrhopus. Foi o primeiro dinossauro que caçou com inteligência, velocidade e precisão cirúrgica. O primeiro assassino que pensava. Viveu há cerca de 115 milhões de anos, no que hoje conhecemos como Montana, Oklahoma e Wyoming. À primeira vista, não impressionava pelo tamanho, apenas 3 metros de comprimento e um peso de cerca de 80 quilos. Mas seu verdadeiro poder não se media em toneladas, e sim em estratégia. Era o fruto de milhões de anos de evolução rumo a um novo tipo de predador, aquele que usava a mente tanto quanto as garras. O Deinonychus era leve, flexível e seu corpo estava coberto de penas finas que o protegiam do clima variável do Cretáceo.
Seu esqueleto era uma obra de precisão. Pernas longas para correr, uma cauda rígida que atuava como contrapeso perfeito e braços terminados em 3 garras afiadas. Mas seu símbolo mais icônico, sua assinatura mortal, estava nos pés. Cada um possuía uma garra curva retrátil no segundo dedo, uma lâmina viva de mais de 13 centímetros. Quando corria, mantinha-a elevada para conservar o fio. Quando atacava, a desdobrava como uma foice. Era sua arma letal. Não mordia para matar como os tiranossauros. Saltava, agarrava a vítima e a cortava nos pontos exatos: pescoço, traqueia, artérias. Sua técnica era tão precisa que suas presas morriam em segundos, sem tempo para reagir. Sua visão era binocular, sua audição apurada, seu olfato desenvolvido. Mas sua mente era diferente. Seu cérebro, grande em proporção ao corpo, controlava reflexos mais rápidos e comportamentos mais complexos do que qualquer outro predador de seu tempo. Caçava em grupo, ou pelo menos em associação tática. Não precisava de tamanho para se impor. Tinha inteligência coletiva. Os fósseis encontrados junto a grandes herbívoros como o Tenontosaurus revelam rastros de seu comportamento. Várias pegadas, vários indivíduos, e o corpo de uma presa muito maior do que qualquer um deles isoladamente. Essas cenas congeladas em pedra contam uma história de cooperação. Vários Deinonychus trabalhando juntos para derrubar um inimigo colossal. Alguns paleontólogos chamam de caça coordenada, outros simplesmente de oportunismo organizado. Mas em ambos os casos foi a primeira vez que a evolução misturou instinto e estratégia em um único movimento. O ataque era metódico. Primeiro, a observação. Permaneciam escondidos entre as árvores, analisando a vítima. Depois, um se movia lentamente para um lado, distraindo. Outro avançava por trás. Num instante, os 3 saltavam. Um giro da garra, um salto de precisão, uma mordida no pescoço. A vítima caía enquanto os predadores mantinham o equilíbrio com suas caudas rígidas. Era uma dança perfeita entre músculo e mente. Seu estilo de caça e seu design anatômico inspirariam décadas depois uma revolução científica. Nos anos 60, o paleontólogo John Ostrom encontrou seus restos e mudou para sempre a imagem que o mundo tinha dos dinossauros. Até então, imaginavam-nos como répteis desajeitados e lentos. O Deinonychus provou o contrário. Eram ágeis, inteligentes e de sangue quente. Foi o início do que hoje chamamos de Revolução do Dinossauro Ativo. O Deinonychus também foi a prova viva da ligação entre os dinossauros e as aves modernas. Sua estrutura óssea, a forma do fêmur, os sacos de ar em seu esqueleto, tudo indicava que o voo não foi um salto repentino na evolução, mas sim uma longa história que começou com caçadores como ele. Se olharmos um falcão lançar-se sobre sua presa, ainda podemos ver nesse movimento a sombra do Deinonychus. Em seu mundo, os dias eram longos e úmidos e o perigo estava em cada esquina. As selvas do Cretáceo eram um labirinto de sombras, onde criaturas blindadas como os nodossauros se moviam lentas e seguras, e grandes herbívoros formavam rebanhos defensivos, mas nenhum estava a salvo das sombras que se moviam entre os troncos. A velocidade do Deinonychus era sua vantagem. Seu salto podia cobrir mais de 3 metros, sua garra se cravava com a força de uma lâmina, e seu equilíbrio era tão perfeito que podia atacar de qualquer ângulo sem cair. Seus confrontos nem sempre terminavam bem. Alguns esqueletos mostram marcas de mordidas entre indivíduos da mesma espécie, sinais de rivalidade, hierarquia e competição. Em seu bando, o poder era conquistado com sangue. Mas mesmo na morte, os seus permaneciam perto. Alguns restos foram encontrados lado a lado, como se tivessem morrido juntos durante uma caçada falhada. Imagine um pôr do sol nas planícies do Cretáceo. O ar é denso, carregado de insetos e calor. Um Tenontosaurus jovem se separa do grupo. Não há barulho, exceto o zumbido do vento. Então, um estalo. 2 olhos dourados brilham entre as sombras. Então, o salto. Um corpo emplumado atravessa o ar. A garra se crava. O grito do herbívoro rompe a floresta. Outro Deinonychus aparece, depois um terceiro. Tudo termina em segundos. Os caçadores comem rápido, antes que os carniceiros cheguem. Na natureza, a velocidade não era um dom, era uma sentença. O Deinonychus foi a primeira centelha da inteligência moderna, um animal que não apenas caçava, mas que compreendia como caçar. Velociraptor mongoliensis.
No coração do deserto de Gobi, onde o sol queima a areia e o vento esculpe formas na rocha antiga, vivia um caçador pequeno, rápido e implacável. Seu nome era Velociraptor mongoliensis, o ladrão veloz da Mongólia. Embora não fosse maior que um peru grande, sua comunicação era breve, seca e eficiente. Assobios, estalos, movimentos das penas. Quando caçava sozinho, deslizava silenciosamente entre as rochas. Quando caçava em grupo, coordenava os ataques por meio de sinais visuais precisos. Alguns cientistas acreditam que ele poderia ter atuado em pequenos grupos, caçando de forma cooperativa, hipótese apoiada por fósseis encontrados perto das mesmas presas. Seu corpo era coberto por penas densas e finas que o protegiam do frio das noites do Gobi e do calor intenso do dia. Elas ajudavam a regular a temperatura, a atrair parceiros e talvez até a comunicar hierarquia. Quando fixava o olhar em uma presa, não a perdia de vista até tê-la entre suas garras. Seu cérebro, grande em proporção ao corpo, lhe dava reflexos rápidos, coordenação precisa e a capacidade de tomar decisões instantâneas durante a perseguição. Era a mente de um predador moderno presa no corpo de um assassino pré-histórico. Seu habitat, o Gobi do Cretáceo, era um mar de dunas onde conviviam dinossauros, enormes herbívoros e filhotes vulneráveis. A escassez de alimento às vezes o levava a enfrentar outros da mesma espécie ou a se alimentar de carniça. Era um sobrevivente nato, capaz de se adaptar à fome, à sombra e ao brilho ofuscante do entardecer que confundia suas presas. Atacava em rajadas explosivas, saltando sobre a vítima com as patas estendidas, usando sua garra em forma de foice para cortar e o peso do corpo para derrubá-la. Sua cauda, rígida e alongada, funcionava como um leme, estabilizando o corpo enquanto ele se movia com uma agilidade surpreendente para um animal terrestre. O fóssil mais famoso da espécie mostra uma das cenas mais impressionantes já preservadas na pedra, o duelo eterno. Nele, um Velociraptor e um Protoceratops foram fossilizados em plena luta. O herbívoro havia prendido o braço do predador com seu bico curvado. A garra do raptor havia perfurado a garganta do adversário. Assim morreram, presos no tempo. Um instante de violência eterna, petrificado pela areia. Essa imagem resume o que o Velociraptor realmente foi: inteligência, ferocidade e precisão reunidas em uma única criatura. Seu nome, tornado famoso pela cultura moderna, foi distorcido. O grande e monstruoso raptor do cinema, com proporções quase humanas, se inspira muito mais em seu primo norte-americano Deinonychus do que no animal real. Mas o verdadeiro Velociraptor era muito mais assustador por um motivo simples: ele era real. Não era um monstro de 3 metros. Era um assassino silencioso do tamanho de um cachorro, com o cérebro de um lobo e a elegância de um falcão. Ele não rugia. Não caçava para mostrar força. Matava porque era necessário para sobreviver. Antes do amanhecer no Gobi, a lua ilumina as dunas. O ar é frio e seco. O vento assobia entre as fendas das rochas. Uma sombra desliza sobre a areia. Baixa, silenciosa. Um Velociraptor. Seus olhos refletem o brilho prateado. Observa um filhote de Protoceratops que se afastou do grupo. Nenhum som. Apenas um salto, um impacto, um clarão de movimento. O Velociraptor foi o auge da linhagem dos dromeossaurídeos, o refinamento final de uma evolução baseada em velocidade, equilíbrio e inteligência. Representava a ponte definitiva entre os antigos predadores reptilianos e as aves modernas. Sua mente pressentia o voo. Seu corpo ainda pertencia à terra. Majungasauro crenatíssimo. Em uma ilha perdida no Oceano Índico, onde as florestas tropicais se misturavam com desertos de rocha e pântanos ardentes, reinou um dos predadores mais estranhos, ferozes e perturbadores da pré-história. Seu nome era Majungasaurus crenatíssimos, o carnívoro de Madagascar, um caçador que não apenas perseguia outros animais, mas encontrava alimento em sua própria espécie.
Há cerca de 70 milhões de anos, Madagascar estava isolada do resto do mundo. Aquela separação criou um ecossistema único, um laboratório natural onde a evolução seguiu seu próprio caminho. Naquela terra sem rivais, o Majungasaurus tornou-se o senhor absoluto. Com 7 metros de comprimento e quase 1 tonelada de peso, era um carnívoro compacto e musculoso, perfeitamente adaptado a um ambiente onde o tamanho não era tudo. Sua cabeça era um bloco de osso. Larga, curta e profundamente reforçada, sustentava um focinho poderoso armado com dentes grossos e serrilhados. Diferente dos grandes caçadores do continente, não dependia da velocidade nem de emboscadas. Confiava na força pura. Sua mordida era um golpe contundente, um ataque que esmagava ossos e rasgava carne em uma única ação. Cada movimento de sua mandíbula podia quebrar o crânio de uma presa. Sobre seu focinho, uma pequena protuberância óssea sobressaía como um chifre obtuso. Não era decorativa. Servia como ponto de impacto. Estudos sugerem que os Majungasauros lutavam entre si batendo cabeça contra cabeça, como se fossem carnívoros enlouquecidos pelo domínio. Seu rosto, coberto de cicatrizes e fraturas curadas, falava de uma vida de conflito. Era um caçador solitário. Nas florestas secas de Madagascar, movia-se entre a vegetação com a calma de quem não teme nada. Seu olfato era aguçado, sua visão penetrante e sua audição capaz de captar os passos mais distantes. Mas sua fama não vem apenas de sua ferocidade, mas de algo muito mais sombrio, o canibalismo. Os fósseis encontrados mostram marcas de dentes em ossos de outros Majungasauros, coincidentes com os seus. Mordidas profundas, repetidas, sem rastro de predadores diferentes. Não eram combates, eram banquetes. O Majungasaurus devorava os seus, talvez por fome, talvez por instinto. A ilha era pequena, os recursos escassos, e a sobrevivência não tinha regras. Em seu reino, a linha entre caçador e presa desaparecia. Sua técnica de caça era brutal, direta. Emboscava herbívoros como o Majungatolus ou o Rapetosaurus, um titanossauro de médio porte, e os atacava com uma mordida que rasgava carne e osso. Depois, girava o pescoço com força, arrancando grandes pedaços. Se a presa fugisse, ele a seguia lentamente, como se soubesse que o medo e a perda de sangue terminariam seu trabalho. Seu corpo, pesado mas ágil, estava projetado para a resistência. Caminhava grandes distâncias em busca de comida e podia sobreviver com pouco durante semanas. Seu metabolismo, provavelmente mais próximo ao das aves do que ao dos répteis, permitia manter o calor corporal estável, tornando-o um caçador incansável. A pele do Majungasaurus era grossa, coberta de escamas pequenas e arredondadas, perfeita para resistir aos golpes de outros predadores ou às mordidas de suas próprias vítimas. Cada cicatriz era uma história, cada fratura uma vitória. Imagine a cena. Um crepúsculo sufocante em Madagascar. O ar vibra com insetos e poeira. Um Majungasaurus aproxima-se de um cadáver semi-enterrado na lama. Seu próprio cheiro ainda impregna os ossos. Observa por um instante, abre a mandíbula e arranca um pedaço. Não há diferença entre inimigo ou irmão, entre morto ou vivo. Só tem fome. Naquele momento, a vida e a morte são a mesma coisa. Seu crânio, grosso e pesado, possuía cavidades que amplificavam o som de seus rugidos. Os ecos de sua voz deviam percorrer quilômetros, um aviso para todos que se movessem por perto. Era o som do domínio absoluto, o lembrete de que a ilha pertencia a um único rei. Mas até os reis caem. Quando os mares começaram a mudar e o clima se tornou imprevisível, Madagascar tornou-se uma armadilha. As presas diminuíram, as chuvas cessaram e os Majungasauros foram forçados a lutar entre si pelos últimos restos de carne. Aquela guerra silenciosa terminou como começou, com apenas um sobrevivendo, devorando os seus até que a extinção o levou também. O Majungasaurus foi a imagem mais pura do instinto. Não caçava por prazer nem por território. Caçava porque existia. Foi a culminação do isolamento, o símbolo do preço que a evolução exige quando um predador não tem rivais. Em seu olhar vazio, em sua mandíbula deformada por anos de combate, lê-se a história de um mundo que se devorou a si mesmo. Mapusaurus de Rose. Nas terras infinitas da antiga Patagônia, onde o vento sopra há milhões de anos e o horizonte parece não ter fim, um predador caminhou entre os gigantes. Seu nome era Mapusaurus roseae, o lagarto da terra.
Uma besta monumental que reinou sobre os colossos do Cretáceo com uma combinação de força, astúcia e algo que até então era impensável em predadores de seu tamanho: cooperação. Há 97 milhões de anos, a Patagônia não era árida nem fria. Era uma paisagem exuberante, um mosaico de florestas úmidas, rios caudalosos e planícies cobertas de samambaias. Por esses vales se deslocavam os titãs mais grandiosos que a Terra já conheceu. Os titanossauros, animais que alcançavam 30 metros de comprimento e pesavam até 70 toneladas. Mas mesmo esses deuses de carne tinham inimigos. Nas sombras das florestas, com passos calculados e respiração pesada, os mapusauros os espreitavam. A descoberta dessa espécie foi tão épica quanto sua existência. Nos anos 2000, os paleontólogos argentinos Rodolfo Coria e Phil Curry encontraram em Neuquén um cemitério de predadores. Ossos entrelaçados de vários indivíduos, jovens e adultos, todos pertencentes à mesma espécie. Era uma cena congelada no tempo, uma fotografia de um grupo de caçadores que morreu junto. Isso mudou para sempre a maneira de entender a caça no mundo dos dinossauros. O Mapusaurus media mais de 13 metros de comprimento e pesava cerca de 6 toneladas. Seu crânio, longo e estreito, estava cheio de dentes afiados e serrilhados como facas, projetados para cortar carne com precisão. Mas sua verdadeira força não estava em uma única mordida, estava no grupo. Era parte dos Carcharodontossaurídeos, uma família de predadores com dentes de tubarão que dominaram o hemisfério sul. No entanto, o Mapusaurus aperfeiçoou algo que nenhum de seus parentes havia conseguido: a caça em matilha organizada. Imaginar essa cena é entrar em um balé de destruição. 8, talvez 10 Mapusauros movendo-se como um único corpo. O ar carregado de cheiro de sangue, o chão tremendo a cada passo. Um grupo de titanossauros bebe em um rio, a água reflete as sombras que se aproximam. Então, o ataque. Os caçadores se abrem em leque, coordenados. Um rugido corta o ar. 2 avançam à frente, distraindo. Os demais cercam. Garras enormes rasgam os tendões das patas traseiras. A presa cai. Não há caos, há precisão. O banquete começa antes que a poeira assente. O Mapusaurus não caçava por impulso. Era paciente, observador. Sua inteligência social, refletida na cooperação do grupo, o torna uma das criaturas mais avançadas do Cretáceo. Os paleontólogos sugerem que mantinha hierarquias dentro da matilha, onde os indivíduos maiores dirigiam o ataque e comiam primeiro, enquanto os mais jovens aprendiam observando. Era uma estrutura quase tribal, o embrião da estratégia predatória que milhões de anos depois dominaria o mundo dos mamíferos. Seus sentidos eram aguçados. Seu olfato permitia detectar presas feridas a quilômetros de distância, e sua visão, frontal e ampla, o tornava um caçador de longo alcance. Diferente do T-Rex, cuja mordida esmagava, o Mapusaurus cortava. Sua mandíbula funcionava como uma serra, abrindo feridas enormes que enfraqueciam a vítima em minutos. Não matava imediatamente, deixava a presa sangrar enquanto a seguia à distância. Era a paciência do caçador levada ao extremo. Seu corpo era projetado para a resistência. As pernas longas e musculosas permitiam cobrir grandes distâncias sem parar. Sua pele, grossa e escamosa, o protegia das investidas de suas presas. Em suas costas, cicatrizes e fraturas curadas falavam de uma vida de combates. Cada marca era uma história, uma batalha vencida ou sobrevivida. O sítio onde foram encontrados seus restos é conhecido como o Vale dos Gigantes, um nome que resume perfeitamente a escala da vida que ali existiu. Entre os ossos do Mapusaurus foram encontrados fragmentos de titanossauros, evidência de caçadas bem-sucedidas ou banquetes compartilhados. Alguns ossos mostram marcas de dentes do próprio Mapusaurus, talvez resultado de competição entre membros do grupo ou de canibalismo ocasional. Na natureza, mesmo entre os caçadores, a fome não reconhece alianças. Imagine uma noite na Patagônia do Cretáceo. A lua se reflete nas águas de um rio lento. Um grupo de Mapusaurus descansa após a caçada. Os corpos dos titãs jazem na margem, e os caçadores, cobertos de lama e sangue, movem-se lentamente entre os restos. Não há rugidos, apenas respirações profundas. O ar é denso, quase humano em seu silêncio. Ao longe, o eco do vento entre as montanhas repete seus nomes. São os reis do sul, os lobos do Mesozoico.
Quando o clima mudou e as florestas se transformaram em desertos, o Mapusaurus desapareceu. Seu reinado se desfez como a névoa sobre as planícies, mas seu legado permaneceu nos ossos que a terra guardou sob sua pele de pedra. Foi o primeiro gigante que compreendeu o valor da união, a força da estratégia, o poder do grupo sobre o indivíduo. Monônicos olecranos. Nas areias escaldantes do deserto de Gobi, onde o vento leva o tempo e as dunas escondem os segredos do passado, existiu um caçador diminuto, mas extraordinário. Não rugia, não corria atrás de suas presas, não mostrava força bruta. Seu poder era outro, a precisão. Seu nome era Mononychus olecranus, o dinossauro de uma única garra. Há 70 milhões de anos, o Gobi era um mar de dunas intercalado com oásis e rios sazonais. As tempestades de areia podiam enterrar uma floresta em uma única noite, e os dias ardendo sob um sol implacável. Nesse cenário hostil, onde a vida precisava se adaptar ou morrer, o Mononychus prosperou. Media apenas 1 metro de comprimento, pesava cerca de 3 quilos, e ainda assim sua anatomia representava uma das adaptações mais fascinantes do Cretáceo tardio. À primeira vista parecia uma pequena ave terrestre. Seu corpo era leve, coberto de penas curtas e densas que o protegiam do calor e do frio. Seu crânio era fino, com um focinho pontiagudo e dentes pequenos, ou talvez nenhum, perfeitos para uma dieta que os cientistas ainda debatem. Mas o que mais chamava a atenção eram seus braços, curtos, musculosos e terminando em uma única garra enorme, curva e poderosa. Essa garra era sua ferramenta, sua arma, sua identidade. Durante décadas, os paleontólogos discutiram sua função. Alguns pensaram que o Mononychus a usava para rasgar carne, outros acreditavam que servia para cavar. Hoje, a teoria mais aceita é que ele usava sua garra para abrir ninhos de insetos ou cupins, arrancando a terra endurecida com golpes precisos. Era um especialista, uma máquina projetada para um propósito exato. Seu esqueleto revela um peito largo e uma musculatura peitoral descomunal, semelhante à das aves modernas que cavam ou perfuram. O Mononychus não precisava de presas ou garras múltiplas. Bastava-lhe uma única, afiada como uma adaga. Sua vida se desenvolvia em silêncio. Caçava à noite, quando o ar era mais fresco e as criaturas do deserto saíam para se mover. Caminhava silenciosamente entre as dunas, orientando-se pelo ouvido e olfato, detectando o som sutil dos insetos sob o solo. Quando encontrava uma colônia, batia a terra com seus braços poderosos, abrindo a superfície como se cortasse seda. Então, com sua língua fina e pegajosa, capturava suas presas. Não era um espetáculo de violência, mas uma coreografia de eficiência. Sua cauda, longa e rígida, dava equilíbrio enquanto se movia rapidamente. Suas patas, finas mas resistentes, eram feitas para correr e manobrar sobre a areia solta. Não precisava de força para sobreviver. Bastava ser rápido, preciso e adaptável. Seu tamanho reduzido era uma vantagem. Enquanto os grandes caçadores se extinguiam por falta de alimento, o Mononychus prosperava nos cantos do deserto, comendo o que outros ignoravam. Em seu corpo se misturavam passado e futuro. Seu esqueleto tinha características de dinossauro terópode, mas também traços de ave. Um externo fundido, braços transformados em ferramentas especializadas e ossos leves. Era, de certa forma, uma porta evolutiva. Um passo a mais rumo ao voo, embora nunca alçasse voo. Seu linhagem provava que a natureza não avança em linha reta, mas experimenta, adapta e transforma. Em uma noite sem lua sobre o Gobi, o vento sopra suave, a areia desliza como água. Entre as sombras, um pequeno corpo se move com sigilo. Seus olhos refletem a luz das estrelas. Ele para, inclina a cabeça, escuta. Sob seus pés, um leve zumbido. O Mononychus levanta seu braço e golpeia. 1, 2, 3 vezes. A terra se abre. Milhares de cupins emergem, confusos. Em segundos, sua língua captura dezenas. Come rápido. O ruído de uma tempestade se aproxima. Sem olhar para trás, o pequeno caçador corre para uma duna e desaparece na escuridão. Quando o vento sopra ao amanhecer, suas pegadas já desapareceram.
o Mononicus, era o exemplo perfeito da sobrevivência silenciosa. Em um mundo dominado por monstros, ele prosperava graças à especialização. Enquanto outros caçadores lutavam pela carne, ele encontrava vida sob a terra. Não era um rei nem um guerreiro, mas seu linagem seria mais duradouro que o dos grandes predadores. Seu nome, uma única garra, parecia um detalhe, mas era uma declaração de propósito. Cada fibra de seu corpo estava subordinada a esse instrumento. Era a encarnação do minimalismo biológico. Menos força, mais função. Não precisava ser grande para ser mortal, nem feroz para ser eficaz. Seu sucesso residia em seu silêncio. Com o passar do tempo, os desertos do Gobi se tornariam ainda mais hostis, e as espécies especializadas desapareceriam uma a uma. Mas o Mononicus deixou sua marca no design das aves terrestres modernas, em cada criatura que cava, escava ou busca seu alimento sob o solo. Foi uma nota discreta na sinfonia do Cretáceo, mas uma nota essencial. Carnotaurus sastrei. Nos campos abrasados do Cretáceo sul-americano, quando os céus ardiam com tempestades elétricas e a terra rugia sob os passos dos titãs, apareceu um predador que parecia ter sido desenhado pela própria violência. Um corpo de atleta, a cabeça de um demônio e uma velocidade capaz de apagar a distância entre a presa e a morte em segundos. Seu nome era Carnotaurus sastrei, o touro carnívoro. Viveu há 70 milhões de anos, no que hoje é a Argentina, quando a Patagônia era uma planície subtropical salpicada de florestas baixas e rios sazonais. Seu aspecto desafiava toda a lógica. Media 8 metros de comprimento, pesava cerca de 1,5 toneladas, mas sua estrutura era diferente da de qualquer outro predador. Seu pescoço era curto e poderoso, seu peito estreito, suas pernas traseiras longas e musculosas, construídas para a velocidade. E sobre sua cabeça, 2 chifres ósseos apontavam para frente, como se a natureza quisesse lhe dar um rosto infernal. Foi descoberto em 1984 pelo paleontólogo argentino José Bonaparte, um dos grandes pioneiros da paleontologia moderna na América do Sul. O esqueleto foi encontrado quase completo, uma descoberta tão perfeita que parecia esperar ser encontrado. O que emergiu da rocha era algo completamente novo. Um predador especializado, leve, com a anatomia de um corredor e o rosto de um carrasco. O Carnotaurus era uma contradição viva. Tinha um corpo preparado para a agilidade e braços tão pequenos que beiravam o inútil, ainda mais curtos que os do T-Rex. Mas não os precisava. Seu poder estava concentrado nas pernas, no pescoço e nas mandíbulas. Seu crânio, curto e largo, estava armado com dentes cônicos e afiados, projetados para rasgar mais do que triturar. Sua mordida era rápida, quase elétrica. Não matava com um único golpe, mas com uma série de ataques consecutivos, como um predador que sabia quando avançar e quando recuar. Sua pele, uma das poucas preservadas em detalhe, mostra fileiras de escamas grossas e protuberâncias que cobriam seu corpo como uma armadura orgânica. Algumas dessas escamas eram grandes e ovais, alinhadas em fileiras ao longo do torso. Sob a luz do sol, o Carnotaurus devia parecer um animal de fogo, escuro, brilhante, quase metálico. Os cientistas acreditam que sua pele poderia ter tonalidades avermelhadas ou marrons, camuflando-se entre troncos e poeira. Mas o que o tornava verdadeiramente único era sua velocidade. Seu esqueleto revela pernas longas e um sistema muscular projetado para aceleração explosiva. Era provavelmente um dos dinossauros carnívoros mais rápidos que já existiram. Cada passada era uma descarga de energia. Podia alcançar suas presas em terreno aberto e lançar-se sobre elas com um impulso devastador. Sua cauda rígida e alongada atuava como contrapeso, estabilizando seu corpo enquanto corria. Era um caçador que não precisava surpreender. Seu poder residia no movimento. Os paleontólogos acreditam que emboscava herbívoros médios como o Gasparinisaura ou o Abelisaurus, atacando com um estilo de combate único. Investidas frontais seguidas de mordidas rápidas. Seus chifres, rombos mas resistentes, poderiam ter servido para golpear ou empurrar, seja durante a caça ou em confrontos com outros machos. Seu pescoço, curto e maciço, funcionava como uma mola. Quando o Carnotaurus atacava, não o fazia apenas com a boca. Todo seu corpo era uma arma. Imagine um pôr do sol na Patagônia Cretácica. O ar vibra com o calor. À distância, um grupo de herbívoros se move lentamente entre as árvores. Então, um silêncio repentino.
As aves primitivas se dispersam, algo se aproxima. Um leve tremor percorre a terra. Entre a névoa dourada, 2 chifres emergem primeiro. Depois, uma silhueta. O Carnotaurus irrompe com uma velocidade impossível. Suas patas batem no chão com ritmo de tambor. O primeiro impacto derruba uma presa antes que possa reagir. Um rugido seco, breve, ressoa no ar. Tudo termina antes que o eco desapareça. Seu cérebro, embora pequeno, estava orientado para o movimento. Seus sentidos eram aguçados. Tinha excelente visão à frente e ouvido adaptado para captar sons distantes. Era um caçador que vivia do cálculo e da reação, do instinto convertido em reflexo. Cada parte do seu corpo obedecia a uma única regra: mover-se primeiro, golpear mais rápido. O Carnotaurus também foi uma raridade evolutiva. Seu linágio, os abelisaurídeos, se desenvolveu isoladamente no hemisfério sul após a fragmentação do supercontinente Gondwana. Enquanto no norte dominavam os tiranossauros e carcharodontosaurídeos, no sul reinavam esses caçadores de corpos compactos e pescoços poderosos. Foram a resposta da América do Sul ao desafio da vida sem limites. Seu rosto, com olhos fundos e chifres curvados, lhe dá um aspecto quase mitológico. Se um humano o tivesse visto, teria pensado que o inferno caminhava sobre a terra. Mas por trás dessa imagem demoníaca havia um organismo perfeitamente equilibrado, projetado para sobreviver onde outros caíam. Seu corpo era a síntese do movimento. Sua pele, o mapa do fogo. O Carnotaurus não precisava ser o maior nem o mais forte. Era o mais rápido, o mais preciso, o mais letal em espaços abertos. Seu rugido devia retumbar como um trovão seco nas planícies do Cretáceo, um som que anunciava a chegada da morte. Therizinosaurus cheloniformes. Nos últimos dias do Cretáceo, quando o mundo dos dinossauros se aproximava do seu fim e as selvas da Ásia Central fervilhavam sob um clima tropical e violento, uma criatura caminhava entre as árvores com um aspecto tão estranho que parecia um pesadelo da evolução. Tinha o corpo de um gigante, o pescoço de uma ave, o rosto de um herbívoro e as garras mais longas e aterradoras que a Terra já viu. Seu nome era Therizinosaurus cheloniformes, o lagarto ceifador. Viveu há cerca de 70 milhões de anos no que hoje é a Mongólia, uma paisagem coberta por florestas de fetos, lagos esverdeados e pântanos profundos. Era enorme, medindo mais de 10 metros de comprimento e pesando até 5 toneladas. Mas o que o tornava inconfundível eram as suas garras curvas de mais de 70 centímetros, tão longas que ultrapassavam a altura do braço humano. Não eram armas de caça, mas ferramentas de defesa e alimentação. Ainda assim, a sua simples silhueta bastava para infundir medo. O Therizinosaurus pertencia a uma família de dinossauros invulgares, os Therizinosaurideos, parentes distantes dos velociraptores e dos tiranossauros, mas que tinham seguido um caminho evolutivo distinto. Enquanto seus primos se tornavam carnívoros mais rápidos e letais, ele transformou-se num gigante herbívoro, adaptado para alimentar-se de plantas duras e fibrosas. O seu corpo, coberto de penas grossas e escuras, balançava-se lentamente entre as árvores, arrancando ramos e folhas com as suas imensas garras, como se fossem lâminas agrícolas. O seu pescoço, longo e flexível, sustentava uma cabeça pequena com um focinho estreito e sem dentes na parte dianteira, como o bico de uma ave. Atrás, na mandíbula, dentes pequenos e rombudos trituravam a vegetação. Mas a sua boca não era a sua principal ferramenta. Os seus braços é que eram tudo. Os membros dianteiros do Therizinosaurus eram desproporcionalmente longos, com uma musculatura poderosa capaz de levantar ramos grossos ou defendê-lo de qualquer ataque. Cada garra era uma foice viva, uma obra-prima de osso e queratina. O primeiro fóssil foi encontrado na década de 40, e os cientistas da época acreditaram que pertencia a uma tartaruga gigante. Daí o seu nome, Cheloniformes, que significa com forma de tartaruga. Só décadas depois se descobriu a verdade. Não era um réptil lento e acorsado, mas um colosso emplumado, um dinossauro que havia mudado as regras da evolução. O Therizinosaurus movia-se com uma lentidão majestosa, mas não era indefeso. As suas garras eram tão longas que mantinham afastados até os predadores mais temíveis, como o Tarbosaurus, seu contemporâneo na Ásia. Bastava um único movimento para abrir o ventre do atacante ou partir-lhe as costelas. Apesar de ser herbívoro, a sua presença era suficiente para impor respeito em todo o ecossistema.
Imagina um amanhecer entre as árvores do Gobi, a névoa cobrindo o solo e o canto distante de aves primitivas. Uma sombra se move entre os troncos, alta, lenta, imponente. O Therizinosaurus ergue o pescoço, fareja o ar e, com um movimento quase ritual, estende os braços. As garras brilham sob a luz dourada. Ao seu redor, os pequenos dinossauros fogem, não por medo da caça, mas pela pura presença do gigante. Sua plumagem era provavelmente escura, com tons acinzentados ou azulados, e sua pele, rugosa sob as penas, resistia aos arranhões dos arbustos e ao atrito constante com a vegetação. Cada passo afundava o solo, deixando marcas profundas que se encheriam de água com a chuva, e sobre essas marcas, mais tarde, caminhariam os necrófagos do Gobi, alimentando-se do que ele deixava para trás. Diferente da maioria dos dinossauros herbívoros, o Therizinosaurus não se deslocava em bandos, era solitário, talvez territorial. Alguns fósseis sugerem que as garras também poderiam ter uma função de exibição ou cortejo, um símbolo de poder diante de seus semelhantes. Nos rituais de acasalamento, os machos teriam estendido os braços lentamente, exibindo suas lâminas reluzentes, enquanto emitiriam rugidos graves que ecoavam entre as árvores. Era um espetáculo de força silenciosa, de domínio sem violência. O Therizinosaurus era o paradoxo vivo da evolução, um herbívoro nascido do ramo dos carnívoros. Seus ossos contam a história de uma mudança adaptativa que desafiou a lógica. Um assassino transformado em coletor. Seus parentes caçavam com garras, ele as usava para alcançar o alimento. Onde outros arrancavam carne, ele arrancava folhas. E, no entanto, nessas mesmas garras permanecia a lembrança do passado predador. Os cientistas acreditam que sua alimentação era seletiva, folhas jovens, brotos tenros e frutas. Seu estômago, enorme e complexo, podia digerir a celulose com uma eficiência quase milagrosa. Mas, em caso de perigo, aquele corpo de coletor transformava-se em um muro de força. Nenhum carnívoro se aproximava sem pensar duas vezes. Apesar de sua natureza pacífica, o Therizinosaurus dominava a floresta como um espectro ancestral. Não era o mais rápido nem o mais violento, mas certamente o mais enigmático. Sua figura, alta, encurvada, armada com lâminas, representava a fronteira final entre a brutalidade e a adaptação. Imagina uma tarde em que o sol se põe e a floresta se tingue de vermelho. O gigante para junto a um lago, bebe água lentamente, e ao levantar a cabeça, suas garras gotejam. Não há sangue, apenas reflexos do crepúsculo, mas nesse gesto há algo inquietante, uma beleza selvagem que anuncia o fim de uma era. Sushomimus tenerensis. Nas margens dos rios do antigo Saara, onde o sol batia na superfície da água e os pântanos ferviam sob um ar denso, habitou um dos caçadores mais singulares da história da Terra. Não rugia na vegetação, nem derrubava gigantes em terra firme. Era um caçador silencioso, anfíbio, paciente. Seu nome era Sushomimus tenerensis, o imitador do crocodilo. Há 112 milhões de anos, no Cretáceo Médio, a região que hoje é Níger era um paraíso tropical. Os rios serpenteavam entre florestas úmidas e planícies verdes, habitadas por peixes enormes, crocodilos primitivos e dinossauros herbívoros de tamanho colossal. Nesse ambiente, o Sushomimus tornou-se o senhor das águas. Não era o maior nem o mais rápido, mas sim o mais especializado. Media 11 metros de comprimento e pesava cerca de 4 toneladas, mas seu corpo era mais esguio e alongado que o de outros predadores. Seu crânio, com mais de 1,5 metros, tinha uma forma inconfundível, estreito, alongado, com um focinho cheio de mais de 100 dentes finos e cônicos, dispostos como os de um crocodilo moderno. Eram dentes perfeitos para capturar, não para triturar. Fechavam-se com precisão cirúrgica, formando uma armadilha mortal para tudo que se movia na água. Sua estrutura corporal mostrava clara adaptação à vida semiaquática. As patas dianteiras eram longas e poderosas, terminadas com garras curvas que usava para agarrar o solo lamacento ou capturar grandes peixes que saltavam para fora da água. Sua coluna vertebral, com prolongamentos ósseos que formavam uma pequena vela, ajudava a regular a temperatura e a estabilizar o corpo enquanto nadava. Era um caçador que pertencia tanto à terra quanto à água, o elo perdido entre os predadores terrestres e os anfíbios do Mesozoico. O Sushomimus espreitava da margem. Sua caça não era uma perseguição,
mas um ato de espera. Agachava-se em silêncio, submergindo parte do corpo e deixando apenas os olhos e as narinas fora da água. Quando uma presa se aproximava, fosse um peixe gigantesco, um pterossauro pescando ou até um pequeno dinossauro sedento, lançava-se para frente com rapidez explosiva. Sua mordida, embora menos poderosa que a do T-Rex, era precisa e sustentada. Capturar era suficiente. A água fazia o resto. Estudos de seus ossos revelam que sua densidade óssea era maior que a de outros carnívoros, permitindo submergir com estabilidade, sem flutuar demais. Sua cauda, longa e flexível, atuava como propulsor natural, empurrando-o sob a corrente com movimentos ondulatórios. Na água, o Suchomimus era um fantasma, mas não vivia só de peixes. Quando a estação seca reduzia os rios, caçava em terra. Seu tamanho, força e garras permitiam enfrentar herbívoros médios e pequenos. Nesses períodos, transformava-se em um predador oportunista, espreitando as bordas da floresta ou alimentando-se de cadáveres. Era adaptável e, por isso, sobreviveu onde outros caíram. Seu ambiente era um mundo de gigantes. Nos mesmos rios conviviam crocodilos de mais de 10 metros, tartarugas enormes e os primeiros mamíferos aquáticos. Entre eles, o Suchomimus era o caçador supremo. Suas pegadas fósseis, encontradas junto a marcas de peixes e vegetação aquática, desenham um quadro de equilíbrio perfeito. Uma natureza em movimento, um ciclo de vida governado pela água. Imagine uma tarde nesse mundo perdido. O ar vibra com o calor, o céu fica vermelho sobre o rio. Um grupo de herbívoros bebe em silêncio. A água parece parada, mas algo corta-a por baixo. Bolhas, uma sombra. Depois, o estalo. O Suchomimus emerge como uma lança viva, focinho aberto, dentes brilhando. O impacto espirra lama e sangue. Em um segundo, tudo desaparece sob a superfície. O rio volta a ser um espelho, mas o equilíbrio mudou. Sua pele, coberta de escamas grossas e rugosas, refletia o sol em tons cobre. Cada movimento era medido, cada respiração controlada. Era um predador de paciência infinita, um caçador que dependia mais do silêncio que do rugido. Ao contrário dos carnívoros terrestres, não precisava demonstrar poder. Seu domínio era invisível, sua presença constante. O Suchomimus representou uma das últimas grandes adaptações da linhagem dos espinosaurídeos antes de sua extinção. Era parente próximo do Spinosaurus, mas mais ágil, equilibrado e menos monstruoso. Onde seu parente egípcio se tornou um gigante aquático, ele foi o mestre da margem, nem totalmente terrestre, nem completamente aquático. A fronteira era seu reino. Os paleontólogos acreditam que sua extinção esteve ligada a mudanças climáticas e ao deslocamento dos rios africanos que transformaram os ecossistemas e destruíram suas fontes de alimento. Mas, durante seu reinado, o Suchomimus foi a personificação do equilíbrio. Não precisava dominar pela força nem pelo medo. Sua simples presença mantinha a ordem das águas. Nele termina a história dos caçadores mais terríveis que pisaram a terra.